Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Verônica Zigmiller, sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, autora do Raciocínio Alfabético, idealizadora do programa de estimulação cognitiva voltada para a aprendizagem, o SuperCog. E hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Edilene Bellini Peroni. Meu Deus, esse currículo vou ler, porque eu não consegui decorar. Doutora Edilene, ela é psicóloga, neuropsicóloga, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento pela USP, mestre em psicologia escolar pela PUC de Campinas, formação em TREC, do Albert Ellis, pelo Instituto de Nova York, tem formação em TCC, terapia do esquema e autora de vários livros, artigos científicos, jogos terapêuticos e escalas para o TDAH reconhecidos e utilizados por profissionais em todo o Brasil. E não, menos do que tudo isso, uma super referência na área para nós, brasileiros, psicólogos e neuropsicólogos. Boa noite, doutora Edilene. Boa noite, Verônica. É um prazer imenso estar aqui com você e eu também admiro muito o seu trabalho. Quero agradecer o convite e a oportunidade. Obrigada. Quero mostrar para vocês, esse daqui é um livro, que é considerado um livro de cabeceira para quem trabalha com TDAH e acabei de saber que teremos em breve, quando mais ou menos, tem uma ideia? Eu acho que no próximo semestre ele vai ser publicado. Olhem que legal. No próximo semestre já vai ter o volume, a versão 2. Esse é o 1, já vai sair o 2. Que legal. Com capítulos inéditos, exclusivos, TDAH no trânsito, TDAH com 60 anos a mais, o TDAH nas mulheres, as mulheres foram agraciadas por um capítulo, porque o TDAH nelas tende a ser um pouco diferenciado. Então, TDAH e altas habilidades superdotadas. Legal, dupla excepcionalidade, né? Então, promete muito legal. Foi atualizada. Muito legal. Então, para começarmos, eu gostaria de mostrar para vocês o RIC. Ele é um livro que ele foi coordenado pela psicóloga Fabiana Canda e ele traz capítulos muito interativos para trabalhar habilidades sociais. O meu capítulo nesse livro foi falar sobre o como lidar com as diferenças. Então, para que possamos começar hoje, eu queria contar uma história baseada no passarinho do RIC. Certa vez, um passarinho diferente nasceu numa floresta. Enquanto os outros voavam em linha reta, ele fazia curvas no ar. Ele parava no meio do voo, ele se distraía com as flores e com as borboletas. Os outros animais diziam que ele era desatento, que precisava voar direito, como todos os outros. Mas um dia, durante uma tempestade, só aquele passarinho conseguiu voltar com segurança, pois ele conhecia cada curva, cada atalho, cada pausa no meio do caminho. Na sua forma diferente de voar, estava sim a sua maior força. E assim são muitas crianças e adultos com TDAH. Eles não seguem o caminho mais óbvio, mas isso não significa que eles estejam perdidos. Isso significa apenas que o mundo ainda precisa aprender a enxergar o valor das rotas únicas e diferentes. Então, que possamos abrir aqui a nossa conversa sobre um assunto tão apaixonante, como o TDAH. Então, pensando nesses voos diferentes, vamos começar a nossa conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua caminhada, como que o TDAH entrou na sua vida. Queria saber um pouquinho da sua história. Vamos lá. Então, eu estou formada já há mais de 30 anos. Então, o TDAH na minha vida não começou agora, não é uma coisa de moda, muito pelo contrário, ele começou lá atrás, antes do mestrado, por volta de 1993, 94, eu comecei a receber no consultório algumas crianças
com algumas dificuldades na escola, mas as dificuldades não eram as dificuldades de aprendizagem. Eu ia conversar com as professoras, elas relatavam que a criança era inteligente, era esperta, mas ela não correspondia, ela não rendia ao esperado. E aí aquilo foi me intrigando, porque os pais faziam a parte deles, cobravam, chamavam atenção, não eram crianças largadas e por isso eles não correspondiam ao esperado. Muito pelo contrário, então as mães ficavam bravas, punham de castigo, algumas até davam umas palmadas e tudo, para que a criança pudesse corresponder, fazer lição de casa, prestar atenção na escola. E aí eu fui pesquisando muito solitariamente, porque na época não se falava em TDAH, sim, assim, dessa maneira como nós falamos hoje. E aí que eu cheguei e fui buscando coisas assim, os americanos estavam muito mais desenvolvidos em termos de pesquisas, e eu fui buscando, e aí entrei no mestrado para formalizar esse conhecimento. Entendi. E aí foi muito interessante, porque também na psicologia se falava pouco, na medicina, na psicologia muito menos, né, Verônica? E aí tinha uma orientadora, não conhecia o quadro, uma outra também não conhecia, então elas me ajudaram muito na questão do formato da dissertação, mas não o quadro em si. Então, meu caminho foi muito solitário. Imagine em 1994, 96, falando de TDAH. Na época, né, nós tínhamos conhecimento, mas muito pouco, e muito de fora, não daqui do Brasil. Nossa, neuropsicologia nem se falava ainda, né, nessa época, nem? Nada, foi muito solitário. Mas foi daí que foi me respondendo o porquê daqueles comportamentos. Então, não era uma questão de preguiça, não era uma questão de pouca boa vontade, nada disso, era uma limitação, mas não tinha nada a ver com a inteligência, eram crianças muito inteligentes, tanto que verbalmente, se você perguntasse, elas sabiam explicar direitinho, mas elas não produziam, não terminavam a tarefa, não terminavam as cópias, davam muito trabalho para fazer tarefa em casa, as mães viviam bravas, estressadas, e aí as fichas foram caindo, e de lá para cá eu nunca parei de olhar para o TDAH, para as pessoas com TDAH, daí eu fui fazer o doutorado, terminei em 2003, já se falava mais em TDAH no Brasil, mas ainda pouco, né, não como hoje. Hoje eu acho que por conta dos canais de comunicação que nós temos disponíveis, você vê uma avalanche de pessoas com TDAH, especialistas, mas não só, até pessoas que têm o quadro, elas também se colocam na rede. E aí eu acredito que o conhecimento foi muito democratizado, embora muito enviesado também. Entendo. E esse enviesado que é importante porque ficam muitos mitos, né, em torno do TDAH, como se de repente fosse algo simples, algo só engraçado, né? É alguém que só esquece coisas, mas a gente sabe que essas pessoas, essas crianças principalmente, né? Não que o adulto não sofra, mas eu imagino que até a vida adulta, se ele já tiver um diagnóstico, né? Ele vai ter aí um repertório aí para trabalhar em terapia, enfim, ele tem recursos, né? Mas a criança que não entende e que não sabe nem verbalizar exatamente o que acontece, né? A gente vê que isso afeta bastante a autoestima, são crianças que sofrem, que nem você traz, né? De repente, isso aparece bastante na escola, né? Não que não apareça em casa, mas, né, essa demanda aí, é uma criança que de repente eu vejo que é esperta, que tem potencial, né, mas não consegue desempenhar, não consegue corresponder, né, e hoje até estava atendendo um menino, e ele falando da tristeza que ele sente, porque ele sabe
que ele esquece mais rápido, ele sabe que de repente ele vai pior do que as outras crianças, né? Então, nesse sentido, essa democratização do conhecimento é importante para que muitas famílias tenham acesso, né, a esse tipo de informação e consigam buscar, né, ajuda profissional. Isso é bem importante, né? Ajuda profissional o quanto antes, né? Fazer uma avaliação neuropsicológica para de repente ver se é mesmo TDAH ou não. De repente pode ser que seja só uma disfunção ali no sistema familiar, né? Então tem muitas possibilidades aí, né? E eu acho interessante a gente realmente falar bem essa questão de que não é só coisa engraçada. Exato. Né? A gente precisa colocar os pingos nos is. Então, eu mesma na minha página no Instagram, eu coloco o TDAH de uma maneira mais leve, mas eu procuro ser muito mais, como é que eu posso dizer, colocar sempre uma legenda explicando que aquilo lá é uma caricatura. É uma caricatura, mas não é a realidade. A realidade é que o TDAH é um transtorno que traz muitos prejuízos em diversas áreas da vida. Então, não é fácil, porque esqueceu algo, então, é muito engraçado. Não é engraçado. É engraçado para você, como é que eu posso dizer, o que eu falo para os meus pacientes. Não adianta também você ficar se punindo, se castigando, porque você esqueceu algo, ou porque você tem a dificuldade que tem, né? Atrasado, chega atrasado, desorganizado. Então, você tem que fazer as pazes com você. Né? Falar, olha, eu tenho esse jeito, é difícil para mim, mas eu não vou me punir, eu vou encontrar estratégia para poder me dar melhor na vida e lidar com esse meu jeito de ser, que é um lado manco. Todo mundo tem um lado manco. Sim. Todos temos, né? Sim. Às vezes é emocional, às vezes é no funcionamento, às vezes é numa habilidade. Então, esse é o lado manco do TDAH, que ele tem que encontrar estratégia. Por isso, como você falou, né, e as diretrizes mesmo internacionais para o TDAH, elas preconizam que, diante de uma suspeita de TDAH, você já deve fazer uma avaliação. Porque quanto mais precoce for feita essa avaliação, melhor o encaminhamento, melhor a orientação para os pais, para a própria criança, para a escola. Então, você daí tem um direcionamento. Você sabe o que está acontecendo e vai encontrar ferramentas para poder adaptar a vida dessa criança e dessa família diante das limitações que o TDAH impõe. Sim, eu acho importante a gente, de repente, comentar quais são os tipos, né? O que de repente o DSM, que é o nosso, né, o Manual de Doenças, né, e Transtornos Mentais, o que preconiza como um TDAH? Sim, ele preconiza 3 tipos, vamos falar em tipos, 3 formas de manifestação do quadro. Então, a primeira forma de manifestação é um quadro de padrão desatento. Então, a criança é mais lenta, é mais devagar, é desorganizada, esquecida, é aquela que termina por último as lições ou não termina, que os pais têm que pedir 1000 vezes para tomar banho, 1000 vezes para sair do banho, dá muito trabalho em termos de funcionamento, mas ela não tem agitação, ela é bem mais parada. Numa das minhas intervenções é a super tartaruga lerdinha. Agora, a outra forma de manifestação do quadro é o padrão hiperativo impulsivo. Então, é aquela criança que é atenta, criança, adolescente, adulto, né? Porque isso pode acontecer na vida adulta. Então, é a pessoa que é atenta, mas ela é muito agitada, ela é muito impulsiva, só que ela tem a organização, ela tem o funcionamento dela, são sintomas mais externalizantes. Então, esse padrão hiperativo impulsivo, ele tem um impacto mais externo. Então, ele aprende, ele faz lição, ele estuda para a prova, mas ele tem mais dificuldade, por exemplo, nas relações, ele tem dificuldade de se posicionar, muitas vezes ele é inconveniente, ele é mais briguento, ele atrapalha.
O padrão desatento é o contrário, é sempre a pessoa que é boazinha, é quietinha, não dá trabalho. Os sintomas são mais internalizantes. E daí nós temos um padrão combinado, que nós unimos, né, a desatenção e também a hiperatividade e impulsividade. Aí é o quadro completo. Mas também, Verônica, o que a gente tem visto é o seguinte, que as pesquisas estão trazendo e nossa clínica, nossa prática clínica também tem mostrado o quê? Que os sintomas, né, do DSM ou CID-10, 11, elas contemplam apenas os sintomas cognitivos do quadro. Entendi. Então, se a gente for pegar a perspectiva histórica, até o DSM-2, se eu não me engano, ali continha também os aspectos afetivos, que seria o quê? Desregulação emocional, intolerância à frustração, alteração do humor. E na revisão, né, nos estudos, aí quando eles foram revisados, simplesmente eles tiraram os aspectos afetivos, emocionais, e deixaram só os cognitivos. Entendi. E aí, o que aconteceu foi que um monte de crianças com desregulação emocional receberam um diagnóstico de bipolaridade. Ah, entendi. Né? Até que aí os estudiosos resolveram melhorar isso, ajustar isso, criando o transtorno, daí formando, né, um outro transtorno de forma sintomática, que é o quê? O transtorno de desregulação emocional. Para poder compensar esse erro, vamos dizer. Então, eu imagino que, para nós, profissionais, é muito difícil. Primeiro, fazer o diagnóstico já é muito complicado. E ainda quando vem um outro sintoma forte de desregulação emocional, né, que são as funções executivas quentes, né, onde a emoção ali está em jogo, a parte emocional está em jogo, fica mais difícil ainda para diagnosticar, porque daí o profissional pode pensar, bom, mas isso não é TDAH, porque se eu for seguir o critério certinho do DSM, não tem esses sintomas lá. Mas se você for pegar realmente a perspectiva histórica, isso era contemplado no quadro de TDAH. Puxa, que complicado isso, né? Porque é tão importante e esses comportamentos, eles são muito visíveis e são justamente esses comportamentos que atrapalham no funcionamento, né? Social, profissional, enfim, todos os contextos da vida do indivíduo, né? Seja adolescente, adulto, né? Então, E como que a gente faz uma avaliação? Então, na suspeita de um TDAH, já deve ser feita a avaliação. Quanto mais precoce for, melhor, porque se não for, ótimo, não é TDAH. Né? Pode ser uma outra coisa, pode ser um transtorno de aprendizagem, pode ser um TOD, pode de fato ser um transtorno da desregulação do humor, pode ser tanta outra coisa, pode ser toque, mas pelo menos você já vai receber um encaminhamento, você já sabe e essa avaliação, o que não é. A gente entende que, de repente, a avaliação que contempla, né, todas essas vertentes é a avaliação neuropsicológica. Sim, geralmente é ela que vai trazer. Também tem avaliação diagnóstica, né? A gente sabe que para fazer, por exemplo, um diagnóstico de TDAH, não é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica, não é necessário, porque os sintomas são clínicos e nós temos um protocolo, né, que é importante, mas que não necessariamente precisamos usar avaliação neuropsicológica. Porém, ela nos fornece um funcionamento mental, comportamental e social que é muito rico. Ali, a partir da avaliação neuropsicológica, ela pode direcionar e dar um norte do que aquela criança precisa, o que aquela adolescente necessita nesse momento. Então, ela é muito rica porque traz muitas informações e dá um direcionamento,
bem completo. Sim, porque isso pode também estar né, associado, ser comórbido, de repente, a um transtorno de aprendizagem, como a dislexia, descalculia, né, a própria superdotação, né, ou autismo também, né, autismo, TDAH, né, o índice é bem alto dessa comorbidade, dessa combinação. Então, de repente, a avaliação neuropsicológica, ela amplia um pouquinho mais. Então, ela dá uma direção bastante importante, né, para o desenvolvimento da pessoa, e isso em qualquer idade. Tanto é que agora a gente tem feito o diagnóstico em pessoas de mais idade. As mulheres, por exemplo, elas demoram mais tempo para receber o diagnóstico. Sim. Muito mais tempo. Elas conseguem, né, mimetizar muitas coisas sociais, né, muitos comportamentos. Porque a mulher mascara mais, ela tem uma tendência a ter mais a manifestação desatenta, mas ela tenta, por conta da ansiedade, da preocupação, supercompensar. Então, ela vai driblando esses sintomas até o momento que não dá mais. E se ela tiver uma alta habilidade, né, se tiver um QI alto, aí ela vai driblando mais, mas ela vai sofrendo muito por dentro. Muito, porque ela pensa que alguma coisa realmente está errado com ela. Sabe que eu tenho uma paciente, ela já, né, ela é idosa, né, e a gente está bastante tempo em psicoterapia e, assim, uma dificuldade grande de gerir, né, a vida, de se organizar, e isso ela falando que sempre foi assim, né, então foi acontecendo que ao longo de todos os anos a gente foi, porque ela tratava, ela buscou psicoterapia para depressão e fibromialgia, né, e aí a gente foi entendendo e fazendo uma avaliação também e vendo que de repente o que estava ali de base, né, para né, esses outros diagnósticos era um TDAH bem importante. Olha só, que interessante. Agora, veja o quanto o profissional como você teve condições de olhar para isso. Mas, infelizmente, muitos profissionais não têm esse olhar. E aí vai tratando ansiedade a vida inteira, vai tratando depressão a vida inteira. Ansiedade, aí vai evoluindo, aí trata, mas não resolve, trata, mas não ajuda, nada melhora, aí abandona o tratamento. Então, eu mesma tenho feito diagnósticos em mulheres depois de 60 anos, com 75, com 76, né, e que não chegaram por conta de TDAH, chegaram por conta de depressão, de ansiedade, dificuldade de relacionamento, na rotina. E aí, quando o profissional ele tem um repertório, ele tem um conhecimento, ele consegue fazer esse raciocínio clínico e até chegar num diagnóstico para poder direcionar, né, encaminhar para um médico, talvez para uma medicação ou para uma psicoterapia adequada ao caso. Agora, ou o próprio neurofeedback, essa paciente, ou até o próprio neurofeedback também, né? Essa paciente, inclusive, e isso nós fizemos, e foi bem, bem importante, bem significativo, assim, né? Sim, então as diretrizes consideram o neurofeedback como uma opção de tratamento, embora ainda faltem pesquisas mais robustas para poderem decidir que, olha, neurofeedback realmente é uma proposta de tratamento. Mas ela está avançando e está trazendo bons resultados, né? Sabe que eu busquei o neurofeedback para mim, assim, porque eu tenho TDAH também, né? E, assim, o que eu mais percebia que era uma coisa complicada para mim era a questão do sono, que eu acho que também é um dos marcadores, né, do TDAH. Então, eu sempre fui mais acelerada, eu dormia muito pouco. E aí, quando a gente faz a formação, a gente tem que se treinar. E é muito interessante quando a gente olha, né, tem que assistir um filme, a gente assiste filmes, né, fazendo o treino, né? E o efeito de você assistir um filme treinando o seu cérebro é o efeito da Ritalina mesmo, do metilfenidato, é uma coisa que é impressionante e eu aprendi a dormir. Olha que bacana. Então eu até brinco que eu sou uma antes e outra depois. Agora 11 horas da noite já, né, eu preciso dormir.
né? Então, é bem interessante. Eu acho que são tratamentos alternativos que são recursos que estão aí, né, para a gente usufruir disso. E quando você fala de repente, da mulher já com mais idade, que de repente vai mascarando alguns comportamentos, né? A gente também tem o contrário, né? De repente, aquela pessoa que é superdotada, que tem um super potencial, mas que não consegue ir bem na vida. Não consegue. E quando você fala do potencial, você dá o retorno do QI, das habilidades, das altas habilidades, eles nem, tipo assim, mas tá certo isso? Né? Porque eu não uso essa habilidade. Duvido, né? Então, eles não entendem como eles podem ter altas habilidades e funcionar tão mal no dia a dia. E aí, a partir do momento que toma, de repente, a medicação certa, como, né, abre-se um portal para essa pessoa. É um divisor de águas, né? Quando o tratamento é adequado e dá certo, é como você falou, é uma pessoa antes, outra depois. Sim, né? Bem interessante. E vamos falar um pouquinho, por exemplo, então fizemos a avaliação, entendemos que tem um diagnóstico aí, e esse momento de contar, de dar a devolutiva para a família. Sim. O que eu percebo ao longo do tempo, né, porque são muitos anos atendendo, eu lembro assim que inicialmente, há muitos anos atrás, os pais tinham muita resistência. Muita resistência. Mas de um tempo para cá, eu percebo que essa resistência foi diminuindo. Acho que próprio da democratização do diagnóstico, do conhecimento do transtorno. Então, agora eu percebo que eles aceitam mais. Tem uma aceitação. Eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu sempre também procuro linkar. Quem tem alguém na família, com quem ele se parece? Com meu pai, com meu irmão, sempre algum parente próximo. Então, faz sentido mesmo, meu irmão era assim, minha mãe sofreu bastante com ele. Então, eu sempre procuro buscar essa relação para trazer mais no concreto. E com essa situação de todos mais ou menos saberem que o TDAH existe, às vezes não sabe como é, mas sabe que ele existe, então ficou mais fácil para eles aceitarem o diagnóstico. E assim, é interessante que eu, né, atendo bastante criança também na avaliação neuropsicológica, né, não só adolescente e adulto, e quando a gente, né, vem com esse diagnóstico, aí que os pais se atentam e eles falam, né, de repente, nossa, mas eu sou igual, e aí que vão em busca também, de repente, de um profissional para eles, né? Sim, isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Tem também, por exemplo, o caso de crianças que vão muito bem na escola, eles têm muita facilidade, são crianças que não têm grandes desafios, e os pais trazem porque percebem uma certa ansiedade, uma falta de paciência, uma certa inflexibilidade, e quando você vai fazer a avaliação, você percebe que não para com a perna, está sempre mexendo em alguma coisa, não tem paciência, então precisa sempre mexer em algo para se autorregular, e aí você, puxa vida, não veio com essa... Como é que eu posso dizer? Com essa queixa. Com essa queixa. Né? Veio com uma queixa de ansiedade, mas isso não é ansiedade, porque ansiedade é o quê? Preocupação, medos, né? Pensamentos intrusivos, disfuncionais, mas a inquietação é visível, mas às vezes não é vista também pelos pais, não é percebida, porque ele não traz outros problemas de aprendizagem. E realmente, quem tem TDAH não significa que tenha problema para aprender. Eu vejo como dificulta no sentido da retenção, né, pela memória operacional, pela velocidade de processar, mas tem muitas pessoas que, de repente, têm um intelectual acima e
E aí não tem, né? Essa dificuldade não aparece mesmo. Não aparece. Né? E eu vejo, sabe o que, Verônica, que é muito marcante? Por exemplo, a questão desatenção, a questão da desatenção, ela tem um pior prognóstico em termos de aprendizagem, em termos de funcionamento executivo. Então, quando é um padrão assim hiperativo impulsivo, é o que eu falei, é mais a impaciência, como é que eu posso dizer, o impacto mais nas relações, mas não na aprendizagem, principalmente quando tem ainda um QI mais alto, né, um nível de QI maior, altas habilidades e tudo. Então, é muito interessante, por isso que a gente tem que perceber as nuances, porque o quadro do TDAH é muito heterogêneo. Não dá para falar, por exemplo, se eu tiver TDAH, o meu TDAH não necessariamente vai ser igual ao seu. Sim. Mas é TDAH também. Então, eu acho que o profissional ele tem que ter esse olhar para conhecer todas as nuances. Quem se propõe a trabalhar com neurodesenvolvimento, com crianças, adolescentes, enfim, ele tem que saber, né, o que é esperado no desenvolvimento de cada faixa etária, o que faz parte do quadro, o que é TDAH e o que não é TDAH. Porque quando a gente vai pegar só os manuais e só os critérios, ali é muito pouco. O TDAH não é só aquilo. TDAH e é muito importante, é muito mais, e isso esse olhar, ele é muito importante. Eu vejo assim, inclusive, pensando assim, até na questão da avaliação, então ele foi bem nos testes de atenção, então ele não tem TDAH. Isso não significa, né? Eu tenho pacientes que eu já avaliei, que de repente pontuaram ali na média, mas sim tem TDAH, né? A gente tem que olhar a qualidade de resposta. Tem pessoas tão impulsivas que disparam aquele lá, marcando, né? E marca tudo e até pela velocidade conseguem atingir um número, né? Ok, que na tabela vai dar ali no percentil 50. Mas é a qualidade daquele trabalho. Exato. E também, né, Verônica, assim, não existe um teste ainda capaz de atenção, de funções executivas que fale, olha, esse teste, ele identifica TDAH. Não tem, porque o teste é aplicado numa situação controlada, de 1 para 1, onde você tem orientação direta, elimina as dúvidas, você motiva, então você faz com que o paciente fique engajado. Então, mesmo que ele vá super bem, isso não significa que ele não tenha TDAH, porque a gente tem que olhar para quê? Para as queixas, para o nível de prejuízo, e aí, olha, ele foi super bem aqui, média superior na atenção concentrada, mas e no funcionamento dele diário? Como é que é? Como é que ele funciona? Como é que ele responde? E é muito interessante porque há um ano atrás, acho que foi um ano e meio atrás, eu dei uma palestra sobre o diagnóstico de TDAH e realidade virtual, com ajuda. Isso estava acontecendo no exterior e tudo mais. E depois de um ano, a Nesplora trouxe essa possibilidade com pesquisas. Então, eu estou trazendo para a clínica, porque a gente sempre está buscando atualização, melhorar a avaliação. Então, ela não vai funcionar sozinha, mas ela vai ser complementar, porque é um teste de validade ecológica. Então, você vai ver o cérebro do teu paciente, desde criança até adulto, como ele trabalha naquelas habilidades de atenção, de memória de trabalho, de funções executivas, né? Controle inibitório, organização, planejamento, ao vivo, in loco. Muito legal. Então, isso vai melhorando muito a nossa capacidade também de perceber, né? Porque a gente, quando vai buscar as informações, ou da escola, ou dos pais, porque tem que fazer, tem que ter essa coleta de informações, pelo menos em 2 lugares, é muito subjetivo, porque a mãe às vezes não percebe que a criança tem uma dificuldade, ou às vezes a professora, como a criança vai bem na escola, ela acha que não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma.
E até pelo Agora, sistema familiar, essa disfuncionalidade, né? Eu tenho uma paciente que a mãe até brincou, meu Deus, eu acho que a gente tem que pôr na caixa d'água esse remédio, porque todo mundo é assim na minha casa. Então, ela não sabe funcionar de forma diferente. Então, para ela, né, aquela disfunção é a funcionalidade, né? tá vendo? Olha só. Então, é uma área que está crescendo bastante, que tem muita coisa ainda para a gente descobrir, mas o legal é que está acontecendo, né? Tem muita Sim. gente pesquisando, e eu acho que eles saem ganhando. A gente precisa levantar a bandeira dessas pessoas, porque eles sofrem demais. Além de sofrerem porque não conseguem ter um funcionamento adequado, ainda sofrem com preconceito, ainda sofrem com rejeição, com baixa autoestima. Geralmente eles têm, profissionalmente não atingem o quanto eles poderiam atingir, em termos de salário também não ganham o quanto eles poderiam ganhar. Então o TDAH ele passa uma rasteira mesmo em Passa. várias áreas, e aí que se É, for tratado, orientado, isso vai minimizar muito, né? É crônico, uma vez com TDAH, sempre com TDAH, sim, isso é mas eu importante posso sair falar. de um nível do prejuízo grave para ir para um nível de prejuízo moderado, de leve a moderado, por exemplo. Uhum. E aí, um outro aspecto que eu acho interessante nessa questão do funcionamento é a falta de constância do TDAH, né? Então, ele se motiva, né? O novo é uma coisa muito, né? Eu quero tudo, tudo é legal, mas ele não consegue manter nada, né? E isso é muito frustrante. Por isso que eles também, quando chegam assim numa época de escolher carreira e tudo Uhum. mais, é muito importante fazer orientação vocacional e trabalhar as habilidades que eles têm, porque tem uma questão do hiperfoco no TDAH. Então, eu costumo dizer que quando eles fazem o que eles amam, quando eles têm hiperfoco no que eles gostam, aí ninguém segura, porque daí eles se destacam, eles se dedicam, aquilo é suficiente para trazer dopamina para o cérebro e Uhum. ação. Então, por isso, eles têm que saber o que eles gostam, eles têm que receber assim, uma orientação, um direcionamento, para que esse talento não seja perdido. Quantos, né, têm TDAH e estão perdidos, não fazem nada, assim, não estudam, não trabalham, até brincam. Ah, é a geração nem. Uhum. É Mas verdade. não é só a geração, também muitas pessoas com TDAH estão muito disfuncionais. Sim, e por isso que o tratamento é importante, né? Porque de repente a pessoa vê todo esse prejuízo na vida, mas nem sempre vai em busca de algo, né? De algum profissional, ou seja, o médico, psiquiatra, neurologista, enfim, o próprio psicólogo, né? Então, essa busca é muito importante, porque é aí que de repente ele vai aumentar esse repertório para ter ferramentas para lidar com tudo isso. Exato, e assim, como você falou, muitos desistem do tratamento. Então, estou tomando a medicação, mas não está correta, não está fazendo efeito nenhum, eu desisto. Então, não deve desistir, liga para o médico pode ajustar a dose, pode trocar a medicação, mas não deve desistir. Por quê? Porque quem tem TDAH sabe que ao longo do desenvolvimento, sempre em algum momento eles vão precisar de um suporte. Vamos pensar que no início eles vão precisar de uma TO quando são pequenos. Aí eles avançam um pouco na idade e vão precisar de uma fono, depois de uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma neuropsicóloga. Em todos os momentos da vida, eles vão precisar de um suporte, mas esse Sim. suporte pode ir mudando de acordo com a necessidade Cada do fase é momento, uma fase. né? E e assim, eu vejo que muitas famílias, inclusive, têm uma expectativa, né, que de repente não é correspondida no sentido de assim, agora eu estou fazendo a terapia que precisa, eu estou tomando, né, a criança está tomando o medicamento, mas não zera, né, o que tem que entender é que não vai zerar, porque senão não seria um transtorno. Exatamente, não tem E aí, de cura. repente, Infelizmente, não tem cura, tem melhora, tem controle, mas assim, zerar, cuidar. Até há um tempo atrás saiu uma pesquisa falando que algumas pessoas conseguiram zerar,
né? Mas eu não sei se zerou mesmo, ou aí o nível do TDAH era muito baixo, era leve, não tinha comorbidade, aí vai ficando mais fácil, né? Porque o caso vai ficando mais grave quando o nível de prejuízo é grande, quando tem comorbidade, né? Quando a família não consegue ajudar, a escola, então aí o caso vai ficando mais grave. Agora, se a gente pegar um caso que tem o TDAH leve, não tem comorbidade, a escola trabalha bem, ele tem um nível intelectual bom, os pais dão uma estrutura, então é muito mais fácil ele ter um controle dos sintomas, comparado ao outro, que tem muitos prejuízos e tem comorbidades. E ainda o suporte social e emocional não é tão bom. Então, logicamente, ele vai ter mais dificuldade para controlar esses sintomas. E quando a gente fala de criança com TDAH, o uso de telas, isso acentua ou não? Prejudica ou não? Prejudica qualquer criança. Qualquer criança, é qualquer verdade. criança. Mas a criança com TDAH, ela fica muito mais irritada. A criança com TDAH tem muita dificuldade de alternância de foco. Então, não adianta falar que vai ficar meia hora, que falta 5 minutos, e depois chegar e falar, agora chega, filho, que nós vamos jantar, nós vamos fazer lição, nós vamos para a escola. Então, essa mudança de uma coisa para outra gera estresse, gera brigas, é muito difícil pela inflexibilidade e também pelo hiperfoco, pela dificuldade de tempo, eles têm uma dificuldade de percepção temporal mesmo, então 5 minutos e 1 hora para eles no jogo é a mesma coisa. Então, a presença de tela, ela é importante, as pesquisas mostram que os jogos ajudam a estimular até funcionamento executivo, raciocínio, atenção, mas tem que ser na medida certa, né? Para cada faixa etária, tem que ser um tempo disponível de tela e não deixar o filho ficar o tempo todo na tela, porque ele não vai conseguir sair, falar, não, agora chega, eu estou cansado, agora chega, não é hora, já usei muito a tela, eles não têm essa percepção. Então, quem tem que fazer esse combinado muito forte e sério são os pais. É o adulto, né? E eu costumo falar que essa questão, né, de tela, seja o que for, televisão, desenho, né, que seja feito, né, depois que tudo se cumpriu. Porque daí, de repente, não evita essa briga, né? Evita tudo isso, porque realmente é difícil, não é mais 5 minutos. Daí você vai ficar mais 5 minutos, mais 5, daí já foi quanto tempo a mais e a criança não conseguiu sair daquilo e ainda sai irritada e brigando. Sim, e aí a causa que já é estressante a rotina, né, de uma família que tem um filho com TDAH, é muito estressante, os pais brigam mais, tendem a se separar, as pesquisas mostram, eles estão mais insatisfeitos, os pais estão sempre muito mais cansados, esgotados, e ainda tem essa questão de ajustar a presença de tela, como é que vai controlar isso, enfim, é muito complicado. Sim. E vamos dar algumas dicas. O que você me fala? Uma dica que eu gosto, assim, né, para quem tem criança pequena, de repente, como eles têm essa dificuldade na rotina, eu costumo falar assim, nunca deixe a criança dormir sem entender o que vai acontecer no dia seguinte. Por exemplo, se é uma rotina escolar, né? Que aulas vão ter ali no dia seguinte, se ela já separou todo o material, não separou, se não for, de repente, a rotina de aula, mas sei lá, tá no final de semana, eu tenho um passeio e eu tenho que sair de casa às 10 horas da manhã, para que não seja aquele estresse de catando coisa e sai brigando todo mundo, pegou isso, pegou aquilo, se vestiu, né? Antes de dormir, deixa tudo certinho, né? Eu falo, ensina a criança a olhar aqui o aplicativo da previsão do tempo. Sim. Olha a previsão do tempo, veja, olha, nós vamos no parque, que tipo de roupa nós precisamos para 17 graus? Então, tudo isso já ajuda, porque os pais falam assim, mas o que mais eu posso fazer para ajudar, né? Se tiver uma rotina estruturada, porque são pessoas que precisam de rotina, precisam de sistematização, porque senão não vai para frente, de estrutura.
né? Aí eles não funcionam. Não funcionam. E tem um agravante, porque muitos pais que têm os filhos com TDAH, eles próprios têm TDAH. Sim. Então, isso que você falou de sugerir, né, esse planejamento, essa organização, são habilidades de funcionamento executivo. Então, um pai ou uma mãe que tem isso bem desenvolvido, ele vai fazer com tranquilidade. Vai precisar fazer muitas vezes, eu até brinco com os pais, eu falo, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, demora, mas eles vão introjetar essa rotina, esse valor, essa forma de funcionar. Agora, nós temos o agravante que os pais que têm TDAH, eles próprios não conseguem fazer isso. Né? Acordar com ou eles começam e não mantêm também, não né? Mantém, é complicado não mantém. Isso. Inclusive até os bônus, né, os prêmios. Então, eles trabalham muito com premiação. Então, tudo que gera interesse, motivação, aí dispara dopamina no cérebro e aí eles agem. Sim. Só que assim, eles sabem que os pais cobram 2, 3 dias e depois não cobram mais. E aí eles falam, mas por que eu vou fazer, né? Ah, minha mãe esquece. Meu pai esquece, tia, de cobrar. Então, assim, os pais, eles também precisam de uma orientação, eles precisam de ferramentas, porque são filhos que não reagem como qualquer outro filho poderia reagir. Por exemplo, uma criança que não tenha TDAH, você fala uma vez para ele que ele tem que levantar, pegar o chinelo e fazer xixi de manhã, com 5 anos, ele faz isso. É uma vez a criança só. com TDAH, a gente não pode nem falar tanta coisa, né? É só o levante. Levantou? Agora vai fazer xixi. Porque primeiro que ele não escuta. Então, ele não está, você está falando com ele, ele já está em outra dimensão. Está em Nárnia, né? Como a gente brinca. Então, assim, para os pais é importante essa rotina, né? A gente entende que isso é bem importante. E para os adultos, assim, sabe? Eu tenho pacientes que inclusive falam, mas eu não gosto de rotina. Sim. Mas não tem outra forma de você conseguir otimizar a sua vida com o TDAH que você tem, se você não aceitar que precisa ter rotina. Então, né? Uma coisa que é o mais difícil para eles, isso tanto criança, adolescente quanto adultos, é a questão do sono. Sim. É a questão do sono. É eles irem mais cedo para a cama, mas mais cedo não é ir dormir 9 horas da noite, é dormir às 10, 10 e meia. Eles querem ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E aí o que acontece no dia seguinte, já acorda cansado, o sono não é restaurador, e aí passam um dia cansados, não rende, aumentam os sintomas do TDAH. Então, a questão da alimentação, também, né? Do sono, que são coisas básicas, o quanto é difícil para eles, né? Porque eles também funcionam melhor à noite. Eles ficam mais concentrados à noite. E eles Tudo não que eu produzi na minha isso. vida foi à noite. E é que nem eu falo, depois com o neurofeedback eu aprendi a dormir. Daí agora virou um problema para mim. Que bom, mas que bom, pelo menos você acorda de manhã descansada, restaurada, disponível, com energia, você vai ter um dia melhor. Sim. Né? Agora imagina, você com TDAH, dorme tarde, não se alimenta direito, fica de madrugada acordada. Como é que você vai estar no dia seguinte com TDAH? E aí vira um ciclo, né? Muito complicado. Eu vejo assim meus adolescentes que estão para fazer vestibular, né? Então, além de tomar a medicação, daí querem ficar mais tempo, né? Dormir menos horas. E aí, de manhã, não é só a medicação para o TDAH, mas é super coffee o dia inteiro, né? Então, eles vão colocando, né, recursos aí que são perigosos, né? Pensando em saúde mesmo. Com certeza. E aí, para abrir mão disso, para falar, não, eu vou agora dormir, eu vou... É complicadíssimo para eles. Sim. Complicadíssimo. E eu também sugiro para os pais que eles sempre bonifiquem um comportamento adequado.
né? Não reforçar só o negativo, só o que fazem de errado, porque isso infelizmente, é uma realidade. Não suba aí, não faça assim, só podia ser você, para com isso, aquela coisa, para, Pedro, Pedro, para, o tempo todo. Então, reforçar o que eles têm de mais positivo, usar o método do sanduíche para falar com eles, né, que tem 3 etapas, como se fosse um sanduíche mesmo. Então, a primeira etapa, você começa com algo importante, falando coisas positivas. Poxa, filho, você é tão inteligente, mas esse comportamento eu não aceito, não pode, é desagradável, sua mãe ficou chateada, enfim, ou você mentiu. E aí você termina na terceira parte, então, falando com alguma coisa positiva. Fala, mas eu tenho certeza que eu confio em você. Eu acho que você vai resolver isso muito bem. Então, você não já vai direto dar a bronca. Você começa falando algo bom, você dá a bronca, que é o recheio do sanduíche, e finaliza com algo positivo. Dando esperança. Empoderando, né? Dando esperança de que ele consegue melhorar aquilo. Sim, com certeza. E isso é uma técnica que ajuda muito. E assim, vai merecer algo bom. E esse merecer algo bom não é presente caro, não. Olha, vai ficar mais tempo na internet, vai poder brincar mais tempo com o primo, vai poder assistir o desenho que você quer, né? Então, por quê? Porque isso também, como o cérebro dele trabalha nesse sentido de não conseguir esperar, né? Eles não têm uma boa paciência para esperar um benefício tardio, eles precisam de reforço imediato. Então, tem que ser meio imediato. Não é assim, se você for bem o ano todo, no final você ganha uma bicicleta, eu te levo para Disney. É muito tempo. É muito tempo. É agora. Se você terminar a lição agora, em 10 minutos, dá tempo de a gente passar e tomar aquele sorvete que você gosta. Ou dá tempo de você combinar com seu primo de vir aqui em casa. Ou eu faço uma pipoca para você agora, vamos fazer um cine pipoca aqui. Então, cada dia também tem que ir mudando. Saúde. Obrigada. Tem que ir mudando os prêmios, porque eles também enjoam fácil. Sim, sim. E pensando nisso na vida adulta, né, por exemplo, então a criança a gente vai premiar com coisas ali interessantes da dinâmica da rotina da vida diária ali, né, coisas possíveis. Mas assim, dando o exemplo de uma paciente adulta, né, até na relação conjugal, esse manejo com o dinheiro, né? Então o marido é uma pessoa muito contida, e aí ele falava, mas economize, mas economizar para quê? Como? Qual que é a meta? Aonde vai chegar com isso? Então eu costumo falar que o TDAH ele não consegue pensar tão aberto. Não, ele não tem previsibilidade de planejamento, é muito difícil ele ter. Ele é meio cego, assim, para o futuro. Barclay que diz, né, que eles sofrem de uma cegueira. Por quê? Porque não tem a questão da percepção do tempo, não tem a questão da percepção de habilidade de organização, planejamento, execução. Então, a pessoa pode falar, eu quero guardar. Tanto que não dura muito guardado. Eles começam a guardar e rapidinho eles já dão um jeito de gastar. A não ser que tenha uma meta ali, que seja algo, né, que aí sim. Então, isso é tão importante isso, assim, que, né, quem não teve o diagnóstico, de repente, na infância, né, nessa vida adulta, que possa ir em busca, porque, de repente, muitos conflitos na vida conjugal podem vir em decorrência, né, a um TDAH que não foi diagnosticado. Não tenha dúvida. Inclusive, as pesquisas mostram que quem tem TDAH tem chance, primeiro, de se envolver com outro TDAH. E também eles sofrem mais nos relacionamentos abusivos. Entendi. Porque como eles não têm essa percepção, né, como é que eu posso dizer, causa e efeito, eles têm uma tendência, não todos, mas eles tendem a se envolver em relacionamentos abusivos. E até esse ciclo de violência no sentido de que vai melhorar, porque como tudo é muito imediato, né, e de repente essa percepção é mais fragmentada,
né? Então é sempre um acreditar, né? E acaba se tornando algo muito prejudicial. Muito. O TDAH, ele traz muitos desdobramentos, né? Ele não é só a falta de atenção, ele não é só a hiperatividade, ele é um quadro, assim, bem complexo, porque ele promove muitos prejuízos, muitos. Com certeza. E isso, né, deixar bem claro que é para toda a vida. Quando não tratado, né? Mas se tratado, melhora muito. Pode ter um controle e pode ter qualidade de vida, sim. A gente já falou um pouquinho da criança, da infância, né? Algumas dicas para os pais, o TDAH na vida adulta, mulheres com TDAH. E aí, com relação à questão da capacitação profissional, né? Quando a gente fala desse olhar diferenciado, que de repente aqueles critérios ali, eles estão muito vagos, né? O que será que esses profissionais que trabalham na área podem buscar mais? Então, Verônica, antes da pandemia, eu ministrei muitos cursos, né, pelo Brasil todo, capacitando profissionais. E depois da pandemia, nós não podíamos sair, né? Então desacelerou, mas eu vejo que hoje tem muito mais cursos, tem muito mais opções, e eu mesma, comprometida com a formação desses profissionais, eu desenvolvi, né, elaborei uma mentoria. Ai, me conta. Para profissionais, tanto da saúde quanto da educação, em termos do quê? De ter uma mentoria avançada, porque eu acho que todos já sabem o que é TDAH, quais são os critérios, mas chega um momento ali, um aluno na classe ou um paciente no consultório, que ele extrapola os manuais. As necessidades dele extrapolam, e às vezes a pessoa não sabe o que fazer, o profissional fica perdido. E o nosso caminho, ele é meio solitário. Solitário. Muito solitário. Às vezes você faz supervisão, né? Você faz uma discussão de casos, você faz um curso, mas a mentoria, ela vem para quê? Ela vem para pegar na mão do profissional e ajudá-lo a desenvolver tanto o diagnóstico quanto planos de intervenções que realmente funcionem, e também uma valorização profissional, porque a partir do momento que o profissional investe na carreira, sabe o que está fazendo em termos de TDAH, tanto em termos de diagnóstico quanto de intervenções, ele fatalmente vai se valorizar mais, ele vai ter um outro posicionamento, ele vai ser reconhecido profissionalmente, porque ele tem segurança, ele vai ter segurança do que ele está fazendo. Olha que oportunidade legal. E como que vai funcionar isso? Como que, de repente, as pessoas podem, né, ir em busca dessa mentoria? Exatamente. Primeiro, assim, quem assistir a live vai ter um bônus muito importante. Ó, que legal. Vou dar o código e tudo aí para eles acessarem. E vai ficar aqui, né, no QR Code, que vocês podem já, né, clicar ali e vai direto para aquisição com o desconto, isso? Exatamente, é um bônus assim especial. Então, como vai funcionar? Vai funcionar a cada quinzena, um encontro a cada 15 dias, porque eu acho que é um tempo suficiente para a pessoa se preparar, trazer o caso que ela precisa trazer, né? E eu também poder passar para ela o que ela precisa. O encontro zero são 13 encontros por 6 meses. 13 encontros. Uhum. Mas o primeiro encontro é um encontro individual, que eu vou fazer. Ah, que legal! Porque eu vou levantar as necessidades dela. Então, o que ela está precisando? E aí, durante os encontros, eu vou tentar atender as necessidades daquela profissional. Por exemplo, pode ser uma profissional recém-formada, que precisa de um apoio maior, né, em termos, assim,
de suporte, conhecimento, artigos, materiais, mas pode ser também o profissional que já esteja há um tempo atendendo e ele queira o quê? Se atualizar, ele queira olhar um pouco mais para o TDAH e também as comorbidades, que técnica que eu posso trabalhar nesse caso, casos complexos, que são difíceis, muito complicados, tanto em termos de diagnóstico quanto em termos de intervenção. Então, é assim, a mão na massa, é a teoria aplicada à prática. Nossa, e super personalizado, né? Que legal essa proposta. E sabe, Vai ser bem também eu vou interessante. trazer, eu já conversei com profissionais, por exemplo, médicos, que vão falar conosco, então são masterclass que a gente vai fazer, masterclasses, né? E também uma profissional de marketing, sabe, para poder mostrar como é que você vai se posicionando de uma maneira ética, de uma maneira bacana, né? Mas que você precisa ser vista também como uma profissional referência na área. Então, eu tentei buscar vários aspectos para fazer o desenvolvimento daquele profissional. Nossa, muito legal. Fiquem atentos quando a gente for lançar esse episódio. Todas as informações vão aqui na descrição para vocês. Nossa, vai ser... Eu quero minha vaga já. Doutora Edilene, muito obrigada. Estamos chegando no final da nossa conversa. Nossa, foi assim, eu acho que foi muito esclarecedor, porque permeamos por todas as faixas etárias, né? Queria te agradecer imensamente e queria ver se você quer deixar algum recado para essas famílias, para esses profissionais que, né, vão nos ouvir. Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade. Foi realmente muito prazeroso. Eu amo, né, falar sobre TDAH, pesquisar, viver o TDAH aí no dia a dia. Essa é a minha bandeira, né, poder facilitar a vida deles, validar o sofrimento deles, mas ao mesmo tempo também trazer alternativas e ferramentas. Inclusive, eu vou deixar também um link para um e-book que eu fiz. Esse é gratuito, que vocês também vão poder baixar, e eu acho que tem aí um guia para pais, tem também para mulheres, eu vou deixar aí para vocês tudo, para poder ajudá-los, a ajudar outras pessoas, e falar para os pais assim, que sabendo levar, ter a orientação adequada, eu sei que é difícil, não é fácil, mas consegue muita coisa com quem tem TDAH. Muita coisa. Só precisa de acompanhamento e de orientação e também da estratégia correta. Com certeza. Então, tenham esperança, né? Tem que ter esperança, sempre, sempre, porque o TDAH não é a pessoa. A pessoa, ela tem um aspecto que é um lado manco, que é o TDAH, mas isso é uma faceta, não é a pessoa total, né? A pessoa é muito mais do que o TDAH. É isso que a gente precisa entender e valorizar. Isso aí. Muito obrigada, um super beijo. Quero agradecer a todos vocês e fiquem ligados até o nosso próximo episódio.